Por mais que Deus conheça a sua vida, nos conheça até melhor do que nós mesmos, nós temos que dar provas evidentes da nossa fé para com Ele, a prova do nosso amor para com Ele. Eu estava meditando aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28, que diz, Jesus falou assim, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, o pai chegou para o filho e disse para o filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero, não quero. Ele já foi bem taxativo, bem decidido, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Aí vem a pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? A vontade do Pai. Porque aí que está o segredo. Porque se eu quero que Deus realize os meus sonhos, se eu quero ser atendido por Deus, ouvido por Deus, eu tenho que fazer a vontade dele. O primeiro filho, ele disse não, mas depois ele parou e pensou, peraí, poxa, não custa nada eu obedecer ao meu pai. Arrependido daquela atitude dele, arrependido de ter dito não para o pai, ele foi. Ele foi fazer a vontade do pai. Mas o segundo filho disse sim, senhor. Ele disse sim, senhor. Mas ele não foi. Como Jesus falou, muitos dizem Senhor, Senhor, né? Sim, senhor, mas o seu coração está longe de mim. Então o segundo filho falou sim, senhor, mas não foi. Ele não foi. Então Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que diz não, mas foi, ou que disse sim e não foi? Então, se nós queremos que Deus ele olhe para nós e ele nos atenda, ele nos dê um sim, como que Deus vai dar um sim para mim se eu dou um não para ele? Abraão, quando chamado por Deus, a Bíblia fala que ele obedeceu. Ele obedeceu. Abraão foi abençoado em tudo, mas ele também obedeceu em tudo. Claro, ele tinha suas falhas, ele tinha os seus erros, como qualquer ser humano tem. Mas ele sabia diferenciar quando aquela voz que falava com ele, que era a voz de Deus. Então ele colocava aquilo em prática. Quando Deus chegou para ele e falou, Abraão, pega seu filho, a quem tu amas, e vai numa montanha que eu vou te mostrar, onde você vai sacrificar o seu filho. Abraão não titubeou. Abraão não ficou ali reclamando. Abraão não foi buscar a opinião de terceiros, muito menos da sua mulher. Pelo contrário, Abraão obedeceu àquela voz. Ele disse sim para Deus. E Deus, então, também disse sim para Abraão. Que tipo de filho você tem sido? Você tem sido aquele filho que diz não, mas vai? Ou aquele que diz
sim, senhor, mas o sim, senhor é só da boca para fora. Porque, na verdade, a pessoa não quer fazer a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. A nossa vontade, ela existe, mas a que tem que prevalecer é a de Deus. Por isso a importância do novo nascimento. Quando a pessoa ela nasce de novo, então ela consegue dizer sim para Deus. Mas o sim dela é o sim acompanhado de obediência, de confiança, da prática daquilo que está sendo lhe orientado. Então, pense nisso. Pense nisso. Você tem dito sim para Deus ou não para Deus? As vontades que você tem feito têm sido as suas vontades ou a vontade de Deus? Pense, medite nisso, tá bom? Deus abençoe a sua vida abundantemente.